Olá, amigos. Boa noite a todos. Olá, amigos. Boa noite a todos. Aqui nos encontramos para fazer a nossa oração desta terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Como vocês sabem, todas as terças-feiras nós aqui nos encontramos fazendo a nossa oração para os enfermos e para os desencarnados. Nós vamos fazer a leitura de uma página que se chama Infortúnios. Essa página é do livro Após a Tempestade, psicografia de Divaldo Pereira Franco e o espírito Jonas de Ângeles. Ela vai dizer que, do ponto de vista humano, o infortúnio, quer dizer, os problemas que vivemos, a desgraça, significa tudo que perturba a nossa comodidade e contraria as ambições imediatas em que nos comprazemos. A criatura humana, educada por técnicas de condicionamento para buscar resultados utilitaristas, não obstante as vinculações religiosas, se permite os seus agitados passos a levam quase sempre a interesses materialistas, fazendo com que ela se torne infeliz, atormentada e aflita. Observando, no entanto, do ponto de vista espiritual, o infortúnio, que poderia significar a verdadeira desdita para aqueles que estão desarmados das condições morais, faculta aqueles que sabem se integrar em Deus e se entregar a Deus, conquistas que se transladam para a vida imortal, que é a vida verdadeira. As dores de qualquer procedência, as injunções de toda a natureza, as enfermidades que são chamadas de enfermidades incuráveis, a presença da pobreza material e a ausência dos valores, que são valores pecuniários, amoedados, a ingratidão das pessoas amadas, representam para o espírito calceta e atrabiliário, não é? Para cuidar quanto antes da sua renovação e consequente ascensão moral. Provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós mesmos, a fim de podermos reparar as nossas inconsequências, os nossos equívocos, os nossos erros, não é? Que cometemos encontrando na dor recursos para podermos superar os recursos valiosos que vão nos levar à libertação dos gravames que nos mantêm inditosos, infelizes e nos retiram a paz da nossa consciência. Não são, no portanto, desgraças reais, esses chamados infortúnios, né, que normalmente chamamos de infortúnios, né, não são, na realidade,
os verdadeiros infortúnios, conforme está conceituado, não é, as convenções do utilitarismo e do imediatismo. Bem sabemos disso. O verdadeiro infortúnio pode ser encontrado na ausência da fé em Deus, com o impositivo de prosseguir-se caminhando entre dores e desesperações, sem os arrimos abençoados da crença e da esperança. Infortunados verdadeiramente são aqueles que traíram a consciência, que se enganaram a si próprios, não se dando conta do delito que estavam cometendo. Apesar do apelo da razão, que desperta e deseja fixar-se vitoriosa, né, sobre o instinto. Deixamos-nos levar pelo instinto normalmente. Vemos então que somos assinalados por uma imperiosa necessidade de nos redimirmos e de não podermos, prosseguindo estiolados pelas conjunturas perniciosas a que nos ligamos. Sim, isso constitui para tais criaturas a verdadeira desventura das mais rudes, porquanto isso anestesia o espírito e dilui a esperança do porvir pela falta do alento e da reserva das forças necessárias para construir a alegria que decorre da resignação. É uma desgraça a fuga covarde pelo suicídio, através de cujo ato o homem se rebela contra Deus e contra a vida. E retornará um dia para o recomeço na terra aquele espírito que matou-se, ou aquele espírito que tentou impedir o nascimento de alguém, porque o aborto pode ser até legalizado, pode ser aceito, mas nunca poderá ser considerado moral. Portanto, estamos vinculados a compromisso de inadiável regularização, que nos imantam reciprocamente uns aos outros, dando início, então, à necessidade de estabelecer o amor entre as criaturas, que há de nos felicitar, mesmo nos longos processos de alienação cruéis, mesmo nas enfermidades de teologia complexas, que ainda não são explicadas nem resolvidas pela ciência. Portanto, é preciso que nós atendamos os chamados da vida, sob qualquer modalidade que se manifeste no nosso caminho. Nada que abone ou excuse o homem pela prática do crime, do aborto, do suicídio, ou de qualquer atitude delituosa, qualquer atitude de desvario moral que avassala a terra e desnorteia as criaturas, será considerado moralmente sadio. Portanto, é preciso que nós trabalhemos em prol do nosso crescimento, da nossa elevação espiritual, através de uma ação planificadora, impedindo os crimes e ajudando aquelas criaturas que, se encontrando nas situações mais difíceis, estão tentadas a fazê-lo. Portanto, nunca poderemos matar.
e haveremos de suportar as dificuldades, sempre socorrendo da prece, como vamos fazer agora, pedindo a Deus que abençoe aquelas criaturas que estão doentes, aquelas criaturas que estão sofrendo, aquelas criaturas que desencarnaram, que estão ignorantes da sua situação e que precisam, de alguma sorte, reassumir o seu caminho de progresso espiritual. Jesus, mestre amigo, pastor de nossas almas, a ti rogamos, Senhor, a tua bênção. Te pedimos, Senhor, que tu nos abençoe, nos ampare e nos proteja. Nesse instante, proteja também aqueles que estão sofrendo, que estão doentes e que possam compreender que a doença nada mais representa do que um chamado de atenção para a retomada do caminho correto e da busca do progresso espiritual. E que aqueles que partiram desta vida, que já não estão mais de posse do corpo físico, possam compreender que a sua nova condição é uma condição especial, na qual terão oportunidade de continuar evoluindo, crescendo, desde que se façam humildes, de que busquem a prece, a oração, de que façam o trabalho voltado para dentro de si, pedindo socorro, que o socorro sempre vem. Abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoa o nosso bairro, a nossa rua, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Abençoa, Senhor, a humanidade inteira, tão necessitada de socorro nesse instante. E que a tua misericórdia e a tua bênção se faça, Senhor, sobre todas as criaturas. Que assim seja. Graças a Deus.